Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém. Tem alguém que está visitando a gente nessa manhã? Tem algum visitante? Só para a gente saber, tem algum visitante? Levanta uma de suas mãos. Tem alguém que visita a gente nessa manhã? Ou todos são da casa? Deus abençoe lá atrás, vi que a senhora levantou. Aqui na minha direita tem alguém que visita. Deus abençoe, como é bom receber a visita. Deus abençoe a presença de todos vocês nessa manhã. Aqui a gente reúne para louvar a Deus, para celebrar o nome do Senhor. E ao mesmo tempo para receber dele. Você está alegre, está na casa do Pai, irmão? Deixa eu te lembrar uma coisa, na casa do Pai você é livre, tá certo? Na casa do Pai você pode adorar, você pode louvar, você pode glorificar. Pastor, posso ficar calado? Pode ficar calado. Mas quem perde é quem fica calado, porque na casa do Pai o bom é barulho do crente. Barulho de adoração, barulho de gente cantando, de gente chorando, de gente adorando. Não é? E você vem para a igreja e você não abre a sua boca, servo, para você adorar a Deus. Eu estou adorando no coração, mas só quem está recebendo a adoração no coração é Deus, amém, Ele está recebendo. Mas aquilo que está em volta no reino espiritual, eles precisam ouvir que você adora a Deus, independente das circunstâncias. Porque o inimigo da nossa vida, ele não sabe o que se passa no seu coração. Você entendeu? Ele não lê pensamento, quem lê pensamento é Deus, quem conhece pensamento é Deus. Antes mesmo da gente pensar, da gente falar, antes da palavra chegar à boca, Ele já conhece, Ele já sabe. Então quando você chegar na casa do Senhor, abra sua boca, louve, adore, dê um amém, cante baixinho. Ah, pastor, eu sou desafinado, e daí? Eu também sou, mas eu louvo, eu adoro. Sabe por quê? Porque eu entendo que é um tempo de nós excedermos na adoração ao Pai. Só quem ganha quando nós adoramos somos nós. Então se desprende em nome de Jesus na casa do Pai. Quem diz amém? Quem diz amém por isso? Quem está aqui para receber essa palavra? Então você pode aplaudir Jesus de novo. Como Ele deve ser aplaudido. Como Ele deve ser aplaudido. Porque Ele é bom. Porque Ele é o Senhor. Graças a Deus. Olha, eu quero falar nessa manhã com vocês. Eu quero ministrar a sua vida sobre o seguinte tema. A reconstrução. Quero falar sobre reconstrução. Quero falar sobre Nossa, mas dá para ler. No computador tem ficado tão bonito, irmão, mas agora ficou... Dá para ler, irmão? Dá, né? Reconstrução. Atitudes que nos levam de volta aos propósitos e à plenitude de vida. Quero falar sobre nossas atitudes. Atitudes que nos levam de volta aos propósitos e à plenitude de vida. Porque o nosso GPS espiritual, a nossa bússola, o nosso mapa, ele tem que estar alinhado com o céu. Porque volta e meia nós temos a tendência de a gente errar a rota. Né? De errarmos a rota, de sairmos. Né? De não traçarmos a rota correta. E reconstrução, pastor, não seria outro, não. A reconstrução para que a gente possa voltar ao propósito. Porque, vê só, porque não tem sentido eu ir para um lugar onde está destruído. Quem concorda comigo? Não tem sentido nenhum. Tem gente que gosta de exaltar, tem gente que gosta de celebrar escombros. Meu irmão, isso não faz parte da minha e da sua vida. Nós não celebramos escombros. Quem diz amém por isso? E nós estamos numa data que... na história da humanidade, foi marcada de uma forma terrível. Você concorda comigo? Está lembrado? Hoje é 12 de setembro. Você lembra que há 20 anos atrás, há 20 anos de um dia, estava acontecendo o quê? Os ataques terroristas que devastaram as Torres Gêmeas, mas não somente as Torres Gêmeas, né? Lá uma parte do Pentágono norte-americano. E eu quero falar sobre reconstrução. E não tem como eu falar sobre reconstrução, não lembrando a você algumas fotos. Quem aqui tem, vou dizer assim, quem aqui tem aí uns 25 anos, que tem mais de 25 aí para frente, levanta a mão, volta aí para a gente ser, vou ser bonzinho, tem mais de 25. Então é muito provável que você lembre o que você estava fazendo quando você recebeu a notícia do 11 de setembro. Eu lembro. Eu fazia o último período de estágio, e eu ia estagiar nesse dia à tarde, e aconteceu que quando eu acordo pela manhã, que eu tomo meu café, que eu vou para o quarto do meu pai, porque o melhor lugar que um filho quer estar em casa é no quarto do pai, pelo menos lá em casa era assim, né? E a ordem era, não pode comer no quarto,
Mas aí, como todo filho, quando você está sozinho, você vai e faz de conta que você esquece. Aí eu fui tomar o café no quarto. Quando eu liguei a televisão, aí estavam passando exatamente algumas imagens. Eu quero mostrar para você imagens. Pode botar, filha, bota a primeira, por favor. Aí era o antes. Olha para aí. Aí era o antes. Aqui era o antes. Bota outra, filha. Aqui era o antes. Concorda comigo que a imagem, foto belíssima? Era ou não era? Aqui era o antes. A gente sabe. Se você tem mais de 25, você lembra disso. Passa aí. Né? Aí era o antes. Bota aí, bota, filha. Aí foi o fato. Terrível. Aí foi um fato terrível. E se você estava acompanhando como eu estava ao vivo, você viu o segundo avião atingir a segunda torre. Quem lembra disso? E aí foi terrível, na hora. E a gente para assim, a gente... Nó. Bota aí, filha, a próxima, por favor. Aí são várias fotos do ocorrido há 20 anos atrás. Situação que devastou a humanidade. Tantas vidas, mais de 3.000 só aí, 3.500 vidas só aí em Nova York. Tem uma próxima? Aí foi uma foto aquele avião que pegou no Pentágono, né? Porque o alvo era destruir a parte militar, atingir a parte militar, que atingiu a parte econômica, que atingiu as Torres Gêmeas, e o outro avião que, eu não peguei imagem, que o pessoal, em um ato de heroísmo, foi e derrubaram o avião lá na Virgínia, se não me falha a memória, antes de atingir, que o alvo era atingir ali aquela parte do Capitólio norte-americano, a parte política, né? Ficou devastado, irmão, devastado, destruído, bota a próxima. Mas o nosso Deus é Deus de reconstrução. Eu creio no Deus que faz tudo novo. Quem diz amém? Essa daí já é o marco zero, já é aí a foto da torre que foi construída no lugar das Torres Gêmeas. Bota aí a próxima. Eu achei fantástico, porque essa parte daqui, quando eu estava lendo, é a última peça para que fosse reconstruído, né, esse prédio. Aí a última peça sendo colocada. O que o homem destruiu foi reconstruído a duras lágrimas, a duras penas. Não esqueça disso. Foi muito difícil. Também tem uma parte, e eu coloquei também a foto aí do Pentágono reconstruído, como também da parte aqui da torre, né, do marco zero que chamam, reconstruído. Tem outra foto? Tem mais não, né? Essa é a última. Joia. Você pode aplaudir a Jesus? Porque o nosso Deus é Deus de reconstrução. Essas imagens nós conhecemos. Essas imagens fazem parte da história e nós já vimos. É muito fácil, só você botar no Google lá fotos, vão ter N outras fotos. Mas eu creio, assim como você crê no Deus, que é o Deus de Isaías 65:17, e é essa palavra que eu ministro sobre a sua vida. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Aleluia. Eu creio no Deus que tem a capacidade de fazer algo novo, de forma que a gente nem possa, nem deseje lembrar daquilo que foi desconstruído, daquilo que foi, né, que virou escombros. Eu creio no Deus nessa manhã que está falando com crentes. Eu creio no Deus nessa manhã que está ministrando ao coração de crentes. Eu creio no Deus nessa manhã que está falando com pessoas batizadas nas águas, mas que pessoas que precisam de alguma área da sua vida serem reconstruídas pelo Espírito Santo de Deus e por você. É por isso que esse versículo é um versículo profético. Vejam, criarei novos céus e nova terra. Esse novo céu e nova terra começa aqui, começa agora, começa numa transformação para a sua vida. Porque Deus não deseja que você esteja em um lugar totalmente devastado, uma área da sua vida devastada. Quem sabe você está aqui com sua esposa, mas só vocês dois sabem o que vocês viveram ontem à noite. O que vocês viveram nas últimas semanas, nos últimos meses. Quem sabe você está aqui com seu filho e sua filha, mas o relacionamento entre vocês está terrível. Quem sabe a sua empresa está um caos. Quem sabe você por dentro, você com você mesmo. Está uma luta interior, porque algumas coisas não aconteceram ou aconteceram de uma forma que você não esperava.
E eu estou aqui nessa manhã para dizer que o nosso Deus, Ele é Deus de reconstrução. E o caminho, preste atenção, e o caminho para a restauração pode ser trilhado por mim e por você a partir dessa manhã. Precisa de esforço? Precisa. Precisa da nossa parte, claro, mas eu creio no Deus que faz tudo novo, aleluia. Restauração, reconstruir, trazer de volta. O nosso Jesus, Ele é especialista nisso. Quem diz amém por ele? E eu amo isso, irmão. O nosso Jesus, Ele é especialista em fazer algo novo. E assim como nós aplaudimos, é natural que a gente vibre com histórias de reconstrução. É natural que nós que a gente vibre com histórias de algo que estava perdido. Filme mesmo, né? A gente vibra quando as coisas dão certo no final. Eu não sei se... E a gente, geralmente, quando começa a assistir um filme, a gente já sabe o que é que vai acontecer. Aí, quando acontece errado, o contrário, eu fico chateado. Oxe, que filme ruim. Não aconteceu aquilo que eu esperava. Aí eu já acho que é ruim. Olha como nós somos, né? Porque nós esperamos que as coisas deem certo, nós esperamos que aquilo que está ali errado volte a ficar certo. A gente espera isso. A gente espera isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu não coloquei o texto, eu quero que você abra a sua Bíblia. Para a gente extrair princípios dessa reconstrução. Princípios dessa reconstrução através da vida do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Vamos ler aí o profeta Jonas. E quando você está abrindo aí Jonas capítulo 1, pode deixar aberto. E eu vibro com essa questão da reconstrução. Eu vibro com essa questão do algo novo, viu, irmãos? Porque eu sei e eu declaro porque eu tenho certeza que as coisas na sua vida vão ser reconstruídas e vão dar certo. Quem diz amém por isso? E eu faço minhas palavras do grande pastor Billy Graham. Foi o que o pastor Billy Graham disse, uma de tantas frases dele, uma que marca muito a minha vida. Billy Graham disse assim: eu li a última página da Bíblia e vi que tudo dava certo. No final tudo vai dar certo, irmão. No final tudo vai dar certo. No final tudo vai dar certo. E nós vibramos com isso. Nós vibramos com isso. Deixa aí a sua Bíblia aberta em Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha, Jonas capítulo 1 e 2. Esses versículos eu coloquei. Tem assim: palavra do Senhor veio a Jonas. Vá depressa a Nínive. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e foi para Tarsis. Está aí. Esses versículos eu coloquei. Deus disse: Jonas, vá para Nínive. Aí foi para Tarsis. Até quem não vem para a igreja, até quem não é crente, até quem não cresceu na escola bíblica, conhece essa história. E é interessante que até a ciência, hoje até quem não é crente, já confirma que essa história aí, ela é totalmente real. Eu lembro de uma mensagem que o Washington trouxe, e explicou muito bem aqui a questão da possibilidade de homens e relatos, né, e relatos verídicos, de homens que ficaram dentro da barriga de grandes peixes. Nós conhecemos a história, mas Deus disse assim: Jonas, é para você ir a Nínive. Mas ele faz totalmente o contrário. E quando ele faz totalmente o contrário, a vida dele vai começar a desabar, irmão. A vida dele que estava ali construída vai começar a desabar. Os escombros começam a chegar. Ele começa a se dar mal. Ele começa a ir para um caminho que ele não devia e começa as coisas darem errado na vida. Por quê? Porque ele tomou uma atitude diferente daquilo que Deus havia ordenado. Quantos aqui, em alguma hora da vida, se identificam com as atitudes erradas tomadas e a gente sofre consequências? Quem já sofreu consequências de atitudes erradas? Né? Todo mundo já sofreu. Todo mundo tem aqui algo que diz assim: se eu soubesse. Se eu soubesse. Eu estava conversando com um homem essa semana, com o Elton, o nosso personal, e com meu filho, e eu estava dizendo assim, e com o Murilo filho, estávamos nós três conversando, eu dizendo assim: rapaz, olha, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, há 25 anos atrás, algumas coisas eu fazia totalmente diferente. E é lógico, mas não tem volta.
E a gente tenta passar a experiência para quem é mais novo, para que eles não cometam os mesmos erros que a gente. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? Tem as consequências. E sempre teremos as consequências das nossas escolhas. É por isso que, particularmente, e eu acredito que você também, conhecendo a história de Jonas, tem alguma parte que você vai se identificar com ela. Você vai se identificar com ela. Sabe por quê? Porque quando nós tomamos decisões erradas, vai acontecer um negócio chamado culpa no nosso coração. Puxa vida, por que eu não fiz diferente? Puxa vida, por que eu não trilhei outro caminho? E agora eu estou sofrendo as consequências dessa escolha. Mas a gente que conhece Jesus, a gente diz assim, mas eu creio que esse jogo vai virar, eu creio que as coisas vão dar certo, eu creio que, mesmo eu tomando uma decisão errada, eu creio que Jesus vai me ajudar, e nós vamos virar esse jogo, e a situação vai mudar, e as coisas vão voltar a ser como antes. Quem crê e já orou desse jeito aqui? Então eu estou falando algo extremamente relevante e atual para a nossa vida. Você concorda comigo? Aí, em um dos livros do Eugene Peterson, ele escreveu o seguinte, eu achei fantástico. Ficou até melhor colocar em amarelo. Olha o que o Eugene Peterson vai falar sobre essa questão da nossa identificação com Jonas. Guarde. Uma razão que torna a história de Jonas tão importante e atual para fortalecer nossa caminhada de fé é que Jonas não é um herói muito elevado e distante com quem não possamos nos identificar. Ele não fez nada de extraordinário. Se você conhece a história, é verdade. Em vez de ser tratado como um herói, alguém a ser admirado, descobrimos em Jonas um companheiro da nossa incapacidade. Está vendo só? Um companheiro da nossa incapacidade. Aqui está alguém do nosso mesmo nível. Mesmo quando consegue acertar alguma coisa, como na história dele, pregar finalmente em Nínive, Jonas ainda erra. Está vendo? E homem igual a mim e a você, ao ficar furioso com Deus, agora olha que coisa maravilhosa, mas o tempo todo, Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas, e apesar dela, e atingindo seus propósitos nele. A maioria de nós precisa de um ou dois amigos bíblicos como Jonas. Você está vendo aí? Você está vendo aí? Mas em todo o tempo Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas, mesmo diante das suas decisões, que possam ter destruído ou está destruindo algumas áreas da sua vida, ainda há jeito. Faça assim, você está respirando? Ainda tem jeito para uma reconstrução, mesmo diante de decisões erradas, mesmo diante de atitudes falhas, o tempo todo, Deus está trabalhando na nossa incapacidade, sabe para quê? Para mostrar que Ele é Deus de reconstrução, para mostrar que Ele é Deus que tem a capacidade de fazer algo novo, mesmo assim para mostrar que Ele é o Senhor de todas as coisas, e a última palavra vem dEle, aleluia. Quem diz amém está recebendo essa palavra, irmão? É isso. Mesmo diante das nossas decisões erradas, Deus está no seu alto e sublime trono, e Ele continua conosco, e Ele vai nos ensinar, e Ele é misericordioso, e Ele vai nos ajudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo bem, pastor, eu tomei uma decisão errada, minha vida está aí desmoronando, minha vida está aí como eu não achava que estaria. Onde foi que eu errei? Como eu posso reconstruir? Quais são as consequências? Eu nem coloquei aqui, eu vou só falar para você. Quando a gente toma uma atitude errada, que a gente pega um caminho que a gente não devia trilhar, e as coisas estão literalmente desabando ou já desabaram, o nosso senso de justiça fica contaminado. Como assim, pastor? O nosso senso de justiça fica contaminado. Jonas acreditava que os assírios não eram dignos de misericórdia. A gente fica do mesmo jeito. A gente fica tão amargo que a gente vai olhar para as pessoas e não vai ter nenhuma misericórdia delas. A gente está ali no escombro, em alguma área da nossa vida. Aí alguém vai e precisa de uma ajuda, chiquinado, não vai trabalhar, eu já estou aqui detonado, vai você, se vira. Tem duas pernas, tem dois braços, te vira. Me pedindo, está vendo aí, está ali, a gente começa a fazer julgamento, o nosso senso de justiça fica aí abalado.
Os nossos desejos ficam distorcidos. A gente vai achar que uma pessoa que está passando por que precisa passar por uma reconstrução, infelizmente, a tendência é procurar uma alegria, a tendência é procurar uma forma de ser preenchida que não agrada a Deus. O propósito de vida foi rompido dessa pessoa. Já não tem mais prazer de vir para a igreja, já não tem mais prazer de cultuar, já não tem mais prazer de dizimar, de ofertar, de contribuir, de entregar as suas primícias. Se isolam emocionalmente, um vazio total. Qual é o resultado final? Irrelevância. Uma pessoa que está aí destruída, irrelevância da vida, afunda no escuro, sem noção nenhuma, literalmente desaparecido. Isso é o que acontece quando fugimos de Deus e do seu propósito em nossa vida. Isso é o que acontece quando existem áreas da nossa vida que precisam ser reconstruídas. E nós não estamos trilhando os princípios para essa reconstrução. Quem pegou o que eu falei? Quem pegou o que eu falei? A pessoa vai continuar vazia, vai sentir vazia, vai colocar a culpa nos outros, não vai enxergar mais amor e misericórdia de Deus, vai começar a se sentir mal, vai começar a ficar para baixo. Tudo que o inimigo quer, prato cheio para o inimigo. Mas lembre que o tema dessa mensagem é a reconstrução, princípios, atitudes que nos levam ao propósito e à plenitude de vida. Quem diz amém? Quem crê nisso? É por isso que sua Bíblia está aberta aí no livro de Jonas. Passe uma página. Eu faço questão de ler com você Jonas capítulo 2. Sabe qual é o contexto? O contexto de Jonas capítulo 2, o versículo 1 já vai, eu não vou contar a história, porque já vai dizer assim: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu momento de desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão em meu redor. Olha o relato de Jonas quando ele foi jogado, viu? Esse é o relato de Jonas quando ele foi jogado. Está vendo aí, ó? Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aí eu coloquei até esse versículo 4 que me chamou a atenção. Eu disse: fui lançado fora, banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Olha aí, ele já tinha sido jogado do barco, já tinha sido engolido pelo peixe, sufocaram-me as águas do oceano. Olha o relato do cara. Cercou-me de todos os lados o abismo, e as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até onde os montes lançam raízes. Fui tão profundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre. Agora, ó a última frase, irmão. Mas tu me tirastes com vida da morte. Aleluia! Mas tu me tiraste com vida da morte. Sabe o que é isso? Diga assim: há esperança para a reconstrução. Amém. Há esperança para a reconstrução, há esperança para o retorno, há esperança para o novo, há esperança para que algo de Deus possa vir a acontecer. Agora lembre, o tema da mensagem é a reconstrução, princípios, atitudes que levam a essa reconstrução. Quais foram as atitudes de Jonas? E aí, onde entra a aplicação? Quais foram as atitudes? Primeiro, irmão, lembre sempre de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Lembre de Deus. Lembre de Deus. Eu sei que a gente eu sei que tem pessoas do seu lado. Se você puder, diga assim para ela: lembre de Deus. Lembre de Deus. Quando a minha vida se apegava, olha o que ele vai dizer. Quando a minha vida se apagava, eu lembrei de ti,
Senhor. Quando eu achava que estava morrendo, eu lembrei do Senhor. Glórias a Deus. Quando eu achava que não tinha mais jeito, eu lembrei do Senhor. Glórias a Deus por isso. Diante do escombro de alguma área da sua vida, irmão, pode ser casamento, relacionamento com filhos, ou até mesmo o seu relacionamento com Deus, o seu trabalho, o seu ministério, seus propósitos de vida. É sempre bom lembrar que em todo tempo Deus permanece fiel. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele se importa com você. O mundo diz o contrário, mas a palavra de Deus afirma que Deus, Ele é misericordioso, que Deus é bom, que Deus é justiça, que Deus é amor, que Deus é graça, que Ele é a fonte inesgotável daquilo que o nosso coração precisa. Querido, saia daqui dessa manhã falando assim: eu vou lembrar de Deus em todos os momentos da minha semana que começa hoje. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, nas tristezas, nas dores, nos ganhos, nas perdas, em todo o tempo eu lembro de Deus. Jonas, no ventre do peixe, cheio de alga na cabeça que o peixe tinha comido, enxergando o quê? Nada. Cheirando o quê? Barriga de peixe. Misericórdia. A gente passa na balança, né, irmão? Misericórdia. Pelo menos eu sou assim. Eu passo na balança, eu prendo a respiração. Mas lembre de Deus. Se você quer reconstruir algo na sua vida, lembre de Deus. Ah, pastor, mas eu vou lembrar. Eu lembrei da amiga, eu lembrei do programa de televisão, eu lembrei da mensagem. Lembre de Deus. Lembre de Deus. Essa é a primeira atitude para a reconstrução. Diga assim: a primeira atitude para a reconstrução é lembrar de Deus. E sabe qual é a segunda? Fale com Ele. Fale com Deus. E a minha oração chegou a ti, ao teu santo templo, no mais profundo, olha, no ventre do peixe, onde Jonas vai dizer assim: eu cheguei no lugar mais profundo, onde os abismos criam raízes. Olha que forte a descrição de Jonas. Se você pegar o dicionário de Strong, se pegar alguma Bíblia que vai falar sobre essa parte aí, o ventre do peixe, no hebraico tem lá o Sheol, ou seja, no próprio inferno. Jonas estava classificando o que ele estava vivendo ali como o próprio inferno. Ele vai dizer assim: mesmo lá no ventre do peixe, eu lembrei e a minha oração chegou a ti. Meu irmão, como você estiver, onde você estiver, você que está aqui me ouvindo, você que está aqui me assistindo nessa transmissão, se você puder, tem alguém na transmissão? Fecha aqui. Se você estiver aqui, você que está aqui me ouvindo, onde quer que você esteja, em qualquer lugar desse mundo, clame por Deus em nome de Jesus. Ele vai ouvir você. Ele vai ouvir você. Ele vai ouvir você. Ele vai ouvir o seu clamor. Aleluia! Há uns meses atrás eu ouvi um testemunho de um homem. O Mac Powell contou um testemunho que ele tem uma música que é Cry Out Jesus, que é Clame por Jesus. E ele contou esse testemunho que um camarada chamado Marcos, que morava em Nova Jersey, nos Estados Unidos, ele estava numa depressão total. Ele disse: eu vou tirar minha vida. Mas ele morava numa casa, ele não tinha gás para ligar, para poder a casa explodir. Ele tinha um carro, a garagem era aberta. Ele disse assim: eu vou pegar o meu carro, eu vou pegar uma freeway, vou pegar uma pista, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu carro, vou vir com alta velocidade, e quando tiver com alta velocidade, eu invado a pista contrária, eu vou bater de frente no caminhão. Aí eu com certeza vou morrer. Se o cara do caminhão morrer, problema dele. E ele sai desesperado de casa. E quando ele sai desesperado de casa, que ele liga o rádio, ele começou a procurar as estações. Rádio manual, começou a procurar as estações. E nenhuma estação na cidade de New Jersey estava dando dentro do ar, estava tudo fora do ar. E ele, naquele desespero, no desespero que ele estava, ele procurava uma estação para ouvir alguma coisa, para pelo menos amenizar a dor que ele estava sentindo. E ali, já rumo à estrada.
E ele conta que quando ele chegou na interseção, que ia pegar a estrada, uma rádio pegou, uma rádio começou a funcionar. E a rádio que começou a funcionar era uma rádio cristã. E quando a rádio cristã começou a funcionar, o locutor disse assim: e agora vocês escutam, clame por Jesus, do third day, do terceiro dia. Quando ele botou assim, sabe qual é a música que fala? Exatamente isso. Onde você estiver, como você estiver, clame por Jesus. Ele é a força para o que está cansado. Ele é a água para o que está sedento. Ele é a razão para os que estão desesperados. Ele é a vida. Clame por Jesus. Clame por Jesus. Meu irmão, esse testemunho é verdadeiro, é fiel. E o Matt Powell conta assim, quando o Mark encontrou com ele, fez questão de procurá-lo, sair do estado, ir para o estado da Geórgia, procurar encontrar com ele, disse assim: olhe, e quando eu estava indo, quando o carro estava andando, eu estava ouvindo a música, e eu encostei o carro no acostamento, e eu bati na direção, e eu disse assim: se existe realmente esse Deus dessa música, se existe esse Jesus, eu quero que você fale comigo agora, e esse peso, esse desejo de morte que eu estou sentindo, que vai embora, porque eu não aguento mais viver, eu clamo por Jesus. Meu irmão, esse testemunho é público. E ele conta que na mesma hora ele sentiu algo que ele nunca sentiu dentro do carro. Sabe o que ele sentiu? Foi a presença. Foi a presença. Foi a presença do Jesus, do Filho do Deus vivo, inundando ali aquele carro. E ele disse que ele foi acalmando, e sentiu paz. Procurou uma igreja batista, uma igreja cristã que ele encontrou no meio do caminho. Parou, encontrou o pastor, entregou a vida para Jesus. E serve Jesus, ele e a família até hoje. Ele é cura para os que estão doentes. Fale com Deus. Como é que pode, irmão? Como é que pode? Numa das maiores cidades dos Estados Unidos, o rádio do carro não sintonizava. Isso chama-se amor de Deus. Sintonizou numa rádio que podia tocar milhares de músicas cristãs, mas tocou Cry Out Jesus. Clame por Jesus. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, Ele está vivo, Ele é Deus de perdão, de reconstrução, de reconciliação, aleluia, mesmo quando a gente erra. Se você falar para o Antigo Testamento, vai ver a história de Roboão. Roboão tomou uma decisão errada, no meio da guerra, mas ele se humilha, pede perdão a Deus, e Deus o ouve, e Deus traz vitória, aleluia, aleluia. Qual é a sua realidade hoje, irmão? Eu prego para crente nessa manhã. Qual é a sua realidade? Será que existe algo na sua vida que você se envergonha? Será que você está com o coração pesado depois de um pecado, depois de um erro? Querido, o inimigo ele quer acusar e colocar você e eu para baixo quando nós erramos, pecamos contra Deus. Mas Deus é Deus de perdão. Ele é Deus de perdão. Busque o perdão, aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto o Senhor. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte para ele, o Senhor, que terá o que, irmão? Diga assim: misericórdia. Diga com vontade, irmão. Diga assim: misericórdia. Misericórdia dele. Aleluia. Deus tem misericórdia de mim e de você nessa manhã. Então eu tenho que lembrar de Deus, eu tenho que falar com Deus. Esses são os caminhos, o princípio é a reconstrução. E terceiro, decida que Deus ele é a prioridade. Olha, eu coloquei como prioridade máxima. É redundante, não, é para gravar, para ficar guardado aí, que é o número 1. Prioridade máxima da sua vida é Deus. Olha a palavra de Jonas. Aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor e verdadeiro. Mas eu adoro a Ti, ó Eterno, e canto com gratidão. Ora, se eu decido que Deus é a prioridade máxima da minha vida, eu tenho que ter uma atitude de adorador. Adoração, diga assim: adoração é a terceira atitude para a reconstrução. Porque você lembrou de Deus, você orou, e você lembrou que você é um adorador.
Deus não é um acessório, Deus não é um adereço, Deus não é quando eu preciso eu ligo, quando eu não preciso eu desligo. Eu não entro na presença de Deus quando eu venho para a igreja. Guarde isso, irmão, a gente está aprendendo. Você não entra na presença de Deus quando você vem para a igreja, quando você vai orar, quando vai começar um culto. A sua vida inteira é na presença de Deus. Você e eu vivemos na presença de Deus. A gente não vai começar um ritual. Não, meu irmão, de manhã cedo, você dormindo, você no seu trabalho, onde quer que você vá, é na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Ele tem que ser o centro de tudo da sua vida. É por isso que tudo que você faz tem que adorar a Deus. Ele é prioridade, amém. Ele é prioridade, amém. Ele é tudo que eu faço é para Ele. Amanhã você vai para o seu trabalho, você vai para o seu estudo, você vai para a sua escola, você vai cuidar da sua casa, você vai para os seus afazeres. Entenda que tudo que você faz é em adoração a Deus. Então faça bem feito. Não dê o seu melhor. Até o tratamento que você dá aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, aos seus pais, a quem você ama, e até mesmo a quem você não conhece, quando você é cortês, quando você entrega o seu melhor, você está adorando a Deus. Decida que Deus é a prioridade máxima da sua vida, aleluia. Seu trabalho, suas atitudes, suas amizades, seu lazer para adorar a Deus, seu dia off, o seu dia que você fica aí, sem fazer nada, vou ficar de perna para o ar hoje, é para adorar a Deus, irmão. Tudo é para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu lembro de Deus, quando eu clamo, Ele é prioridade, eu entendo que tudo vem dEle. Quem crê que tudo vem dEle? Essa é a quarta lição. Tudo vem dEle. Eu entendo que a minha realização vem do céu. A sua realização não é você chegar no topo de onde você deseja na sua vida profissional. Não é você ganhar muito dinheiro, não é você conquistar a sua casa, não é você conquistar o seu apartamento ou ter outro para ser uma renda, ou ter um carro, ou ter dois, ou viajar pelo mundo. Entenda que a realização, ela vem do céu. É o que diz respeito a propósito de vida. É você ser completo em Deus. Ora, quantas pessoas dentro das igrejas, até mesmo dentro das igrejas, não entenderam isso? Que a sua realização não vem daquilo que está na terra, não vem do céu. O que dá na terra é um complemento daquilo que Deus está te dando, aleluia. Vem do céu, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Sabe o que é isso? É atitude de entrega. Porque quem é pleno em Deus, quem reconhece que Deus é tudo, entrega tudo a Ele, porque tudo vem dEle e é para Ele. Aqui eu não estou falando de algo material, eu estou falando do principal, é o nosso coração. Sabe qual é a quarta atitude para a reconstrução? É a entrega, velho. É dizer assim: Senhor, está aqui meu coração, Senhor, está aqui minha vida, está aqui o dinheiro que eu tenho, está aqui meu carro, está aqui minha família, está aqui os meus projetos, estão aqui os meus sonhos. Senhor, submeto todos a Ti, tudo está entregue nas Tuas mãos. Jonas era para ir para um lugar, foi para o outro, fugindo de Deus. Foi parar no fundo da barriga do peixe, foi vomitado. Aí ele vai entender que até quando ele prega que há um arrependimento na cidade, ele tem que entender o seguinte: escute, foi Deus. Foi Deus. Quem fez foi o Senhor. Aleluia, atitude de entrega. O que liberta o homem da sua perda de sentido de viver é ter Deus como alvo de todas as suas ações. Ele é o alvo. Ele é o alvo de todas as nossas ações. Quem diz amém por isso? Todas as nossas ações. É entender que a vida não é sobre mim, é sobre...
Sabe por que tem muita gente aí abraçando árvore? Sabe por que tem muita gente aí vivendo sem sentido? Porque os olhos estão somente no que é natural, no que é da terra. Eu aprendo com o pastor Rick Warren, no seu livro, no seu best-seller, Uma Vida com Propósitos. Se você leu esse livro, se você não gostou, você não entendeu o livro. Se você leu o livro e você achou raso, você não entendeu a mensagem. Porque uma das mensagens principais, sabe qual é? Eu só serei feliz aqui na terra quando eu olhar para o céu, velho. Eu só serei feliz. Salomão está dizendo assim, Salomão. Lembra o que Jesus disse de Salomão? Nem os lírios do campo, nem Salomão se vestiram semelhante ao quê? Aos lírios do campo. Herdeiro de Davi, tinha tudo do melhor. Tudo do melhor. Virou até uma espécie de coach da época. Pessoas iam de fora para ouvir Salomão. Não era assim? A rainha de Sabá veio para ouvir Salomão. Para ver o que ele tinha. Aí ele vai escrever assim: sentido de vida, propósitos realizados. Se eu coloco tudo isso no que está abaixo do sol, ou seja, no que é terreno, é semelhante a correr atrás do vento. Passa. Não consigo, não vou conseguir. Uma hora acaba. Mas quando eu coloco esse sentido de vida acima do sol, acima do que é natural, acima do que é visível, acima das coisas dessa terra, aí no final ele vai parafrasear dizendo assim: aí eu entendo o que é propósito. Aí você vai entender que a realização total da sua vida não está no seu casamento, não está no seu dinheiro, não estão nas suas conquistas. Tudo isso Deus vai usar, porque o seu coração é dele, e ele vai te abençoar com tudo isso e mais um pouco, para que você seja muito feliz aqui nessa terra. Tudo, diga assim, tudo de bom vem do Pai das luzes, que não tem sombra de variação. É perfeito. É perfeito. É perfeito. Aí quem sabe alguma área da sua vida está aí destruída porque você não olhou para o que está acima do sol. Porque você quis fazer com as suas próprias forças. E se aconteceu, o último ponto é esse: é você reconhecer que só Jesus é capaz de te levar a Deus. Esse te levar a Deus, sabe o que é? Não é salvação, é redenção. É muito mais do que salvação. É redenção. Apesar de que redenção e salvação, aí a teologia vai dizer que estão entrelaçadas. Redenção é o resgate do que estava perdido. Redenção é reconstruir. Redenção é resgatar. É refazer. É nivelar, é ajustar o caminho. Pode ser também aplanar o caminho, nivelar o caminho que leva ao céu, que chama-se Jesus. A Bíblia, a mensagem do Eugênio Peterson, ele descreveu Jonas 2,9 da seguinte forma: a salvação pertence, a salvação a ti pertence, ó eterno. Quem aqui crê que Deus ele pode reconstruir algo na sua vida que está aí despedaçado? Quem aqui crê? Agora, sabe o que é necessário? É a quinta atitude. Sabe qual é? Atitude de fé. É a atitude de fé. Você tem que crer. Você tem que crer. Você tem que abrir o coração e deixar que o Senhor trabalhe. Aleluia. O que nos coloca na direção de receber a reconstrução, a reconciliação, a salvação, a fé. E para a gente fechar aqui, eu coloquei, tem um versículo depois desse, filha? Para a gente fechar. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele age em nossa vida. Está disposto a isso?
Está disposto a confiar 100% em Deus para que Ele reconstrua a sua vida? Está disposto a confiar 100% em Deus para que Ele reconstrua o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com você mesmo e com Ele? Está disposto a isso? Para que Ele reconstrua os seus sonhos, o seu trabalho, a sua empresa, a sua vontade de estudar, de fazer um concurso. Olha aí, confiar nele o bastante para permitir que Ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Sabe por quê? Porque você já lutou tanto com as suas mãos que você tentou refazer, reconstruir, mas aquele negócio, né? Você está reconstruindo e quando você reconstrói, que acha que vai ficar de pé, bufo, tudo cai. Porque você está fazendo nas suas forças. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, acho que é o próximo versículo, para a gente fechar. Tem um próximo versículo? Agora olhamos para dentro, e o que vemos é o que qualquer um, unido ao Messias, tem chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, há uma nova vida. Quantos aqui nessa manhã saem de posse dessa nova vida que floresce? Eu prego para pessoas que creem que algo na sua vida começa a florescer nessa manhã. Não sou eu que estou falando, é o versículo: a velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais um negócio desse. Você crê nisso? Você crê mesmo, irmão? Fique de pé. Não vai tomar água não. Não vai no banheiro agora não, só se for uma emergência. Fica aí no seu lugar. Comece a adorar junto com a equipe. Me escutas quando clamo. A velha vida se foi. Deixa esse versículo aí. E acalma Deixa esse o aí. meu pensar. Me levas pelo fogo, curando Deus, curando